Pentecostes, nós também já lemos em Atos 2, versículos 15 a 18. E agora, aquele povo que estava lá, vendo e ouvindo o que estava acontecendo, sem entender nada, eram pessoas de diversas nações do mundo conhecido, que tinham vindo à cidade de Jerusalém para participar da grande festa nacional de Israel, que era exatamente no dia de Pentecoste. E o texto em Atos 2, versículos 37 a 39, diz que era uma multidão de quase 3.000 pessoas. E o que essas pessoas estavam atônitas e curiosas é porque alguns daqueles que foram batizados com o Espírito Santo glorificavam a Jesus no idioma que aquelas pessoas falavam, porque elas não podiam entender como esses homens são indoutos, não têm tanta cultura assim, e como é que falam claramente a nossa língua. Daí, alguns desses cessacionistas ensinarem que batismo com Espírito Santo se adquire quando você vai a uma escola e aprende outro idioma. E aí sim, então, nada a ver, irmãos. Mas existe um segmento grande de evangélicos que ensinam isso. Não tem nada a ver. Ali, aquelas pessoas não entendiam nada de língua de estrangeiro nenhum, mas o Espírito Santo permitiu que aquelas pessoas ouvissem a glorificação a Deus e mensagens diretas de salvação para eles naquele momento espiritual, na sua própria língua, pois o texto diz que foram 3.000 pessoas que receberam o Senhor Jesus como Salvador. Dois 2.000 anos se passaram daquela manhã de Pentecoste. Milhões e milhões de crentes pentecostais no mundo inteiro têm confirmado que as palavras do apóstolo Pedro, na manhã de Pentecostes, cumpriram-se em suas vidas. Vamos ver se isso é verdade. Quem pode confirmar que o discurso de Pedro, que nos últimos dias, aqueles e que Jesus também disse que crescem no nome dele, seriam batizados com o Espírito Santo, e que acham que isso é verdade, levante a sua mão. Amém. Principalmente quem foi batizado com o Espírito Santo. Não é uma lavagem cerebral, não é uma fala repetitiva, doentia. Não. E falar em línguas estranhas não se aprende. Não tem curso para você aprender a falar em línguas estranhas. Basta você pedir, buscar e bater. Aleluia. E querer ser batizado ou batizada com o Espírito Santo. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor por isso. Então, esses falsos conceitos que eu estou falando, não é a mesma coisa que novo nascimento. Em João capítulo 15, versículo 30, Jesus disse claramente aos seus discípulos: vós
estais limpos pela palavra que vos tenho falado. Só depois é que foram batizados com o Espírito Santo. Então está muito claro, e não foi Pedro, Tiago e João que disse isso, foi o próprio Senhor Jesus. Batismo com o Espírito Santo também não é sinônimo de santidade. E alguém escreveu e eu fiz questão de anotar: batismo com o Espírito Santo não é uma apólice contra um naufrágio espiritual. Tem muita gente que se segura no batismo com o Espírito Santo, achando que ele nunca vai pecar, porque ele é batizado com o Espírito Santo, ele tem esse seguro que vai protegê-lo de pecar. Também não é um salvo-conduto para a gente abusar da bondade e da misericórdia de Deus. Nós temos que tomar esse cuidado. Outro falso conceito sobre o batismo com o Espírito Santo, com todo respeito às pessoas, mas o movimento de renovação carismática. O que nós podemos dizer é que se ensina no movimento de renovação, que em São João capítulo 3, versículo 8, é o texto preferido, que diz assim, que o vento sopra onde quer, se referindo que o Espírito Santo pode ir em qualquer lugar para fazer este sinal ou esse milagre do batismo com o Espírito Santo. Também leigos e líderes de denominações tradicionais podem receber o batismo com Espírito Santo. Existe um livro, eu procurei hoje lá, muito em cima da hora, não consegui trazer aqui, mas traz testemunhos de pessoas da renovação carismática que disseram que tiveram essa experiência e alguns depoimentos dizendo assim: depois que eu fui batizada com o Espírito Santo, eu me tornei muito mais devota da Virgem Maria do que antes. Mas alguns católicos penitentes, sinceros, fiéis a Deus, com desejo de querer a salvação na sua plenitude, eles foram batizados com o Espírito Santo antes de chegarem a uma igreja pentecostal, por causa da sua fé e do seu desejo de servir a Deus à luz da verdadeira palavra de Deus. Agora, o que é batismo com Espírito Santo? Em Lucas 24, 49, diz que é um revestimento de poder. Em Atos 1, 4, é cumprimento da promessa do Pai. Em Atos 1:8, batismo com o Espírito Santo é uma unção indispensável a todo crente para ser testemunha de Jesus. Quando o Senhor Jesus disse que, e não muito depois desses dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo e serão testemunhas desse evangelho em todos os lugares do mundo, a começar de Jerusalém. Aí alguém vai dizer assim: mas um crente piedoso, sincero, que não é batizado com o Espírito Santo, não pode ganhar almas? Claro que pode e deve. Só que esse crente que tem essa paixão pelas almas,
buscar o batismo com o Espírito Santo, ele vai multiplicar muitas vezes mais esse seu trabalho de ganhar almas para Jesus. E qual é a evidência física que comprova que um crente foi ou é batizado com o Espírito Santo? Em Marcos 16, 17, o Senhor Jesus diz que estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome farão isso e mais aquilo, falarão novas línguas. Marcos 16, 17. Há uma palavra no grego chamada glossolalia, que é uma junção de duas outras palavras, glossais lalo, que significa falar noutras línguas. E entre os crentes do Novo Testamento, era um sinal da parte de Deus para evidenciar que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Eu conheci um irmão que era um homem de um bom testemunho. E eu perguntava para ele, nós tocávamos na banda de música juntos, eu era novo convertido, e eu perguntava, irmão Luiz, o irmão foi batizado com o Espírito Santo? Ele falou, fui, mas agora estou orando para Jesus me dar a língua. E passou anos orando. Não, eu fui batizado, agora estou orando para eu falar em línguas. Um conceito equivocado sobre batismo com o Espírito Santo. Cuidado, obreiros mais jovens que estão iniciando a sua caminhada ministerial e alguns mais antigos que não tomam o devido cuidado no momento de despertamento espiritual, de uma oração, e as pessoas ficam emocionadas, ficam chorando de alegria, e quando vai glorificar a Deus, aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, chorando, emocionado, fala algumas palavras que você não consegue discernir bem, e a pessoa já se levanta, sem embasamento bíblico, sem a direção e autoridade de Deus, e diz, ó, esse aqui, aí já fica lá, ou com a canetinha, ou com a calculadora, diz, ó, esse recebeu, aquele outro recebeu. Eu já contei aqui, que uma vez, quando presbítero, participando das comissões, de ouvir os candidatos à consagração de diáconos e presbíteros, nós tínhamos um candidato que estava sendo indicado para ser presbítero. E dentre os quesitos, nós perguntamos, apesar dele já ter colocado na ficha e ter sido indicado porque era um pré-requisito indispensável, o irmão foi ou é batizado com o Espírito Santo? Ele disse assim, não. Aí a pergunta era, mas o senhor não informou isso? Não, eu quero dizer para os irmãos o seguinte, o meu dirigente, na época o dirigente dele era um evangelista. É um homem de Deus, muito querido, um homem que tem um amor cristão invejável. E eu me alegrei lá no momento de um culto nosso, e chorei, comecei a glorificar a Deus, e ele nem esperou terminar a oração, já disse que eu fui batizado com o Espírito Santo, mas eu não posso enganar o ministério e nem enganar a Deus.
eu não fui batizado com o Espírito Santo. Eu estou buscando, mas ainda não falei em línguas estranhas, que é o sinal evidente de que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Aí você vai perguntar, termina de contar, ele foi ou não foi consagrado? Claro que não foi, lamentavelmente. Então, o falar em línguas consiste num sinal externo, inicial do batismo com o Espírito Santo. É uma expressão verbal inspirada, mediante a qual o Espírito do crente e o Espírito Santo se unem no louvor e na profecia, se for o caso. Em quais circunstâncias o crente pode receber o batismo com o Espírito Santo? Nas mais variadas circunstâncias. Por exemplo, no dia de Pentecostes, eles estavam como os irmãos estão, todos sentados. De repente, eles ouviram um som que eles acharam que parecia com o som produzido por um vento muito forte, e alguns desavisados e descuidados já saíram correndo, colocar trancas nas janelas e nas portas, porque o vento era muito forte, estava quebrando tudo. Não teve vento, teve um som, parecido com o som produzido por um vento. E eles viram línguas repartidas como que de fogo, sobre a cabeça, aleluia, daqueles que estavam sendo batizados com o Espírito Santo. Mais para frente, o apóstolo Pedro está pregando a palavra de Deus na casa de um centurião, um comandante do exército romano. Guardadas as proporções, o centurião se compararia hoje com um capitão. O capitão comanda 120 soldados e o centurião uma centúria que vem de 100. E ele estava lá pregando e Cornélio e as pessoas que estavam ali ouvindo a pregação estavam muito reverentes, muito atentos, muito ligados à pregação de Pedro, em Atos 10, 44 a 46, de repente, essa atenção toda que estavam demonstrando na pregação foi interrompida. E eles, por ouvirem a palavra de Deus pregada, nem deixaram Pedro terminar sua pregação, e foram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E eu orei ao Senhor nesta noite, Senhor, enquanto eu estiver falando a Tua palavra, que esse fenômeno se repita na vida daqueles que estão ansiosos para experimentar o gozo de serem batizados com Espírito Santo. O apóstolo Paulo, Saulo ainda, 3 dias após a sua conversão, na casa de Ananias, recebeu a imposição de mãos de um crente e foi batizado com Espírito Santo 3 dias depois da sua conversão. Qualquer crente fiel, sincero, temente a Deus, pode impor as mãos sobre a cabeça de um novo convertido e pedir para Jesus batizá-lo com o Espírito Santo. Em Éfeso, haviam 12 discípulos, e o apóstolo Paulo
Atos 19, 1 a 7. Perguntou a eles se eles já tinham sido batizados com o Espírito Santo. Eles disseram que foram batizados no batismo de João, mas eles disseram: nós nunca ouvimos falar que existisse tal batismo. E imediatamente Paulo impõe as mãos sobre eles, e todos os 12 foram batizados com o Espírito Santo. Você pode ser surpreendido numa oração que você não está pedindo batismo com o Espírito Santo, quem sabe orando ou intercedendo por alguém, e você pode ser surpreendido, surpreendida de ser batizado ou batizada com o Espírito Santo durante a oração. Quantos casos de pessoas que estão cantando hinos de louvor a Deus, e o seu hino é interrompido, a letra já não sai mais, e a pessoa é batizada com o Espírito Santo cantando. Quantos músicos da Assembleia de Deus tocando o seu instrumento. Uma vez foi até cômico, um irmão de alta estatura, bem reforçado, estava tocando o bumbo. E no meio do hino ele foi batizado com o Espírito Santo. Isso não é piada. Ele saiu nos corredores da igreja, batendo o bumbo e falando em línguas estranhas. O meu desejo, irmão Queiroz, é que toda esta orquestra, todos os músicos desta igreja, enquanto estiverem louvando a Deus, sejam batizados com o Espírito Santo, a começar do seu regente. Isso se aplica aqui para esse coral também. Aleluia, glória a Deus. Quantas pessoas recebem a oportunidade para ler a Bíblia no culto, e de repente a sua língua, como dizem algumas pessoas, enrola, e ele é batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus. Assistindo ao culto, Jesus batiza com o Espírito Santo. Trabalhando. Um irmão estava voltando da igreja num ônibus coletivo, sentado no último banco do ônibus, e de repente um tumulto no ônibus. O motorista parou, o povo começou a gritar: leva direto para um hospital, que esse passageiro está louco. Quando estava a caminho do hospital, viram um policial fardado no ponto do ônibus e disseram: olha, está acontecendo um problema aqui, nós precisamos conter esse passageiro, ele ficou louco, está com um surto psicótico aqui, venha nos ajudar. O policial entrou, observou por alguns segundos, e o policial fardado começou a dar glória a Deus, dizendo: não se preocupe, ele está sendo batizado com o Espírito Santo. Aleluia! Quantos testemunhos de pessoas dirigindo o seu veículo e começam a falar em outras línguas, viajando, dormindo, sonha que está sendo batizado com o Espírito Santo, acorda e continua a falar em línguas estranhas. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! E eu encerro aqui fazendo menção do reverendo Andrews Murray. Ele escreveu 7 itens que o crente deve ter em mente na busca do batismo com o Espírito Santo. Mas é só quem quer. Ele disse assim: primeiro, você tem que acreditar que existe essa bênção que está à tua disposição para você receber.
Você tem que ter a consciência e dizer: essa bênção é para mim. Você vai dizer: eu ainda não tenho essa bênção do batismo com o Espírito Santo. E aí você continua dizendo: eu estou ansioso para ser batizado com o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo vai trabalhando e você vai dizer assim: eu estou pronto, eu estou decidido a abandonar tudo aquilo que possa impedir eu receber essa bênção. E aí você vai dizer: entrego-me completamente a Deus, me coloco nas suas mãos para receber essa bênção. E ele encerra dizendo: você deve dizer: pela fé, eu recebo o batismo com o Espírito Santo agora. Vamos ficar em pé. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Bendito seja.